Fala pessoal, beleza? Pessoal entrando aí, vou começar mais uma live hoje, segunda-feira, dia 9 de março, 9h34 aí, 7h34, desculpa. Esperar o pessoal só um pouquinho para entrar aí mais gente. Paulo Realismo, salve Paulo, beleza? Celso Medina, Bruno 027, Júnior Tatuink, pessoal entrando, William 21, opa, salve, pessoal de Santa Catarina, legal. Gui Tsubota, fala Gui, beleza? Tudo bom? Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte de decalque impresso, tá? Como fazer o decalque, quais são os tipos de decalque, falar um pouquinho dos tipos de impressora, tá? As tintas, os valores. Então vamos ver, tirar algumas dúvidas da galera sobre isso, tá? O pessoal fez umas perguntas para mim aí durante o dia, deixei uma caixinha de perguntas, o pessoal já fez algumas e eu vi que a maioria delas fala sobre alguns mesmos assuntos. Então eu vou pegar, eu fiz algumas respostas aqui já, acho que cada resposta que eu der já vai responder várias pessoas aí que deixaram a mesma dúvida, tá? William 21, pode deixar William, vou falar também sobre as folhas, as tintas, os tipos de impressora, a diferença entre elas, os valores, tá? Então vamos ver se a gente consegue passar sobre tudo aí, tem bastante coisa pra gente falar hoje, então acompanha aí, vamos ver se a gente consegue matar todas as dúvidas, tá? O pessoal que tá ouvindo aí a live, eu tirei o fone de ouvido aqui, manda aí um soquinho, um sinal aí pra eu poder ver se vocês estão ouvindo bem, se eu preciso falar mais alto, como é que tá o áudio pra vocês aí. E fala aí também, pessoal, de onde vocês de onde vocês são, qual cidade, qual estado, só pra eu saber, galera aí, quem tá me seguindo, como é que tá o efeito. Aí o Anderson, Sun Tatu, esse Vinha, Dal Tatu, opa, fala Dal, beleza? O pessoal aí acho que tá ouvindo bem. Yuchi For Tatu, acho que é do Japão, hein, galera de longe vendo aí também. Thaís, pessoal aí todo na live, legal. Bom, vamos lá começar então, tem bastante coisa para falar, eu já separei o material aqui pra gente mostrar. Vamos ver se eu consigo falar sobre tudo e matar todas as dúvidas, tá? Vou falar tudo. O pessoal que tiver algumas dúvidas aí pode ir perguntando, pode deixando a pergunta aqui, se eu ver alguma pergunta aqui que eu puder responder, eu já respondo, se não, terminando aqui eu já consigo pegar as dúvidas que passaram nos comentários e tirar as últimas dúvidas da galera, tá? E depois também no final da live eu vou deixar mais uma caixinha de perguntas para quem não foi respondido aqui eu conseguir responder depois, tá? Então, pessoal, fica tranquilo. Vamos ver se eu consigo ajudar a galera aí com o máximo sobre esse assunto também. Já tinha falado sobre isso na semana passada, o pessoal deixou várias perguntas aí e vamos ver se hoje a gente pega uma live aí 1 hora para falar só disso, tá? Bom, deixa eu só marcar aqui. Deixei aí o título, decalque impresso da live. Bom, por que eu estou falando sobre esse assunto? Para mim, desde o início, eu sempre perdi muito tempo fazendo decalque. Na verdade, não perdi porque realismo, o decalque é uma parte muito importante dentro do realismo, porque quando você vai criar o decalque, principalmente o decalque manual, você perde bastante tempo observando todos os detalhes, todas as curvas, as diferenças de sombra, de iluminação, de formato. Então isso já faz o seu cérebro meio que escanear toda a imagem que você vai pôr na pele do cliente depois. Então quando você vai tatuar, quando você chega na hora da sessão, esse decalque manual que você fez,
ele já te deixa preparado para todas as partes mais difíceis do desenho. Às vezes você vai chegar num cantinho do desenho, na barba, que tem aqueles fiozinhos, e você já sabe que você, no decalque, levou um pouco mais de tempo para fazer aquilo, então você sabe que aquela parte é uma parte difícil do desenho. Hoje em dia o pessoal está com essa facilidade de ter um decalque impresso. Você pega no Photoshop, já edita a imagem, eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. Edita a imagem, já imprime e vai direto para a pele. Então o primeiro contato que você tem com o desenho, com a imagem, com uma referência, por exemplo, que um cliente trouxe para você pronta, o primeiro contato que você vai ter vai ser na pele do cliente. Então isso é uma desvantagem. Eu acho que a gente tem que passar por todas as etapas. Começar com o decalque impresso. Tem um amigo meu, o Gui Tsubota, ele até está na live aqui, ele está pegando umas dicas de tatuagem comigo, está começando a tatuar agora também, e eu falei isso para ele. É importante a gente, no início, fazer o processo manual para você sentir quais são as suas dúvidas, para você conhecer o desenho, estar mais seguro na hora de fazer a tatuagem, e depois que você tiver segurança, tiver já mais aptidão com esse tipo de decalque, aí você migra para um decalque mecânico, né? Ou a matricial, ou a térmica, ou a jato de tinta, porque daí você vai saber o que precisa ter naquele desenho, e você vai conseguir fazer isso através do computador ou do iPad, tá? Agora, se você nunca fez um decalque manual, você vai começar a tatuar, já vai direto para a máquina, corre o risco de você deixar muita coisa passar desapercebida no decalque. Então você vai sempre ter um decalque muito fraco, assim, que não tem as informações que você precisa, tá? Então eu acho muito importante, para quem está começando, fazer o decalque manual, mesmo que isso leve um pouco mais de tempo. Não adianta ter pressa, nem no começo, nem no final de carreira, mas quando você já tem experiência, você pode pular algumas etapas que você já conhece e gastar esse tempo na execução do trabalho, tá? Você consegue investir mais tempo na pele realmente do cliente, porque aquela parte da criação do decalque você já conhece. Eu gosto de, por exemplo, fazer uma combinação dessas técnicas. Eu acho que nada que a gente criar, nenhum equipamento que a gente criar, nenhum produto que a gente desenvolver na tatuagem, um único equipamento ou produto ou técnica resolve tudo, tá? Então, quanto mais combinações, quanto mais variações você conhecer, melhor vai ser seu trabalho. Eu, no caso, alguns trabalhos que eu faço de realismo, quando a imagem não está muito definida, eu faço a edição da imagem no Photoshop, preparo ela para fazer a impressão, e antes de imprimir, eu ainda faço uma marcação manual em cima dela. Então, alguns detalhes que o computador não conseguiu definir, algumas sombras, alguns detalhes mais delicados, assim, que o computador não conseguiu marcar do jeito que eu gostaria, porque eu já fiz um decalque manual, então eu sei como é que fica bom para na hora da pele você conseguir enxergar aquilo. Eu passo no iPad e desenho em cima dessa imagem editada. Então eu faço a edição no Photoshop e ainda faço um aprimoramento dessa edição com a questão manual mesmo, tá? Então eu deixo o meu decalque com o máximo de informações, muito mais nítido, muito mais legível na hora de ir para a pele. Isso é uma das coisas também que o pessoal erra na hora de usar essas impressoras de jato de tinta. Eles simplesmente pegam a imagem pronta, a foto do jeito que está e imprimem. Fica bonito no papel, fica lindo, parece que é uma foto mesmo, mas na pele aquilo perde muito contraste. Na hora que você começar a limpar, vai sumir o desenho inteiro, porque não tem uma parte muito definida da onde tem os limites ali que você tem que mudar de cor, fazer a transição. Então tipo assim, esse trabalho que é fácil demais na hora de criar o decalque impresso vai te dar muito mais trabalho na hora de tatuar, porque você não vai ter as informações que você precisa, tá? O pessoal aí perguntando sobre as tintas. Beleza, eu vou falar sobre tudo isso, então vamos seguir aqui. Bom, a parte vou falar um pouquinho sobre a impressora. Vou só dar uma passada rápida na impressora aqui, daí a gente já fala da edição, tá? Bom, esse daqui é um exemplo de um decalque impresso, tá? Esse decalque que eu fiz na impressora Epson L3150, que é uma jato de tinta. É uma impressora comum, não é uma impressora específica para tatuagem. É só um modelo de impressora de jato de tinta
que tem um tanque externo que eu consigo colocar essa tinta dentro da impressora, tá? E ela tem uma definição de imagem muito boa, uma impressora própria para impressão de fotografia, então as imagens elas ficam com uma definição muito boa por conta de ser uma impressora própria para isso, para desenho, para foto, tá? A vantagem dessa jato de tinta é que ela consegue fazer essas sombras mais suaves. Tanto a matricial quanto a térmica não fazem isso aqui. A matricial e a térmica, elas trabalham com ou 100% de tinta ou 0 de tinta. Eles não fazem esse degradê. A matricial até faz um pouco mais porque ela faz como se fosse um efeito de pontilhismo. Então ela consegue espalhar nos pontos e fazer uma sombra que aparece na pele. Só que é uma sombra muito grosseira, muito pesada. Essa definição, essa suavidade que a gente consegue com a jato de tinta, a gente não consegue com os outros dois modelos de impressora, tá? Como é que eu faço para preparar essa imagem para imprimir? Porque se eu pegar essa imagem, que é a foto de uma onça aqui no caso, eu imprimir direto na impressora, vai sair ou muito escuro, porque a foto no caso de uma onça é 100% pintada, então a impressora ela só tem uma cor de tinta. E se no caso aqui a onça, se ela é laranja, se ela é amarelo, se ela é marrom, se todas essas coisas aqui forem muito fortes, a impressão ela vai entender tudo isso como se fosse roxo e vai imprimir um roxo só. Então, na pele do cliente vai ficar um borrão isso. E se você tentar clarear a foto, você vai clarear também todos os tons, tá? Então, fica difícil você trabalhar na impressão usando uma fotografia, sim, real. Você tem que transformar essa fotografia, tem que editar ela, tem que colocar um filtro nela, no caso, né? Para que o computador defina, separe as cores e mostre bem onde é o limite entre uma e outra, tá? Deixa eu abrir aqui uma imagem para a gente tentar trabalhar isso. Deixa eu ver, uma imagem legal. Eu acho que essa aqui dá. Deixa eu só arrumar aqui. Deixa eu ver se eu consigo virar para vocês verem. Bom, vou deixar aqui. Daí vocês dão uma olhadinha se conseguem acompanhar tudo aí, tá? Essa imagem aqui, por exemplo. Se eu imprimir isso daqui no computador, todos esses detalhes que a gente está vendo aqui de sombra, de sombra mais escura, sombra média, sombra mais clara, tudo isso daqui vai ficar uma cor só. Imaginar que isso aqui na pele do cliente, essa parte mais escura, por exemplo, essa definiçãozinha muito suave aqui dessa fita na arma, na pele do cliente, na hora que você puser o decalque, isso aqui vai borrar, porque a pele ela, por a gente passar aquele produto do decalque, o stencil, ele acaba expandindo um pouco o decalque. Então a gente não pode fazer uma impressão muito escura do jeito que está. E se eu clarear essa imagem, deixa eu clarear aqui para vocês acompanharem. Se eu clarear a imagem como um todo, ela acaba sumindo. Tá vendo? Tem muita coisa que desaparece. Aqui continua escuro e aqui eu estou começando a perder a definição. Entendeu? Então, não é um processo legal de fazer. O que eu tenho que fazer para corrigir isso? Isso aqui, a Shelly está perguntando, isso aqui é o Photoshop, tá? O Photoshop é um programa de edição, não precisa ser um modelo específico, uma versão específica de algum Photoshop. Todos os Photoshops têm esses mesmos recursos que eu vou mostrar aqui para vocês, porque são recursos básicos, tá? Então, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Aqui aqui na tela, tem um menu aqui em cima, tá vendo? Tem essa parte de filtro aqui, ó, filters. Você vem aqui, galeria de filtros, tá? Ele vai abrir uma janela separada e tem uma sequência de filtros preparados aqui. O que são esses filtros? São configurações que o computador faz para alterar a imagem. Por exemplo, se eu pegar essa imagem aqui, colocar aqui, ó, ele faz um efeito como se fosse um escorrido. Deixa eu ver. Ó, aqui ele faz um efeito como se fosse um 3D, tá vendo? Umas manchas. Aqui uma tinta fresca.
Então, tipo assim, tem alguns filtros que transformam a imagem de uma maneira já pré-programada. O que eu costumo usar é esse filtro aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, Poster Edges, tá? Em inglês, se não me engano, são curvas posterizadas em português. Depende do modelo que você tiver do Photoshop. Português ou inglês, muda um pouquinho o nome aqui, tá? Mas o filtro é o mesmo. Então, colocou nesse filtro, ele vai mostrar para vocês aqui no canto da tela. Deixa eu afastar um pouquinho mais aqui. Ele vai mostrar aqui no canto da tela 3 configurações, tá? A intensidade. Dá para vocês verem que quanto mais eu aumento lá, mais ele deixa marcado aqui os detalhes da imagem, deixa bem granulado. Se eu zerar aqui, ó, ele tira todos aqueles risquinhos. Então, toda essa diferença de sombra e luz que tem aqui, ele vai identificar e vai aumentar e intensificar isso. Ó. Se eu aumentar um pouquinho aqui, ó, ele já marcou bem esse contorninho aqui, onde acaba o cinza e começa a água, tá vendo? Você vai ver que tem um risquinho preto ali. E quanto mais eu intensificar essa curva, ele marcou bem e marcou toda a textura da água, tá vendo? Então eu costumo deixar um nível médio aqui para não deixar o decalque muito marcado. Pronto, agora já transformei a imagem que era sombreada, simplesmente sombreada. Deixa eu dar um zoom. Se eu clicar aqui, já está cheia de marcação aqui em cima, tá vendo? Mas isso aqui ainda está muito escuro. O que eu faço em cima disso agora? Eu aperto a tecla Ctrl e aperto a tecla L ao mesmo tempo. Ele vai abrir essa janelinha aqui chamada Levels, tá? Ctrl L de Levels. Então aqui eu consigo controlar 3 botões aqui. Esse primeiro botão são as sombras mais escuras, que é essa parte aqui. O segundo botão são os tons médios e o terceiro são os tons mais claros. Então eu tento tirar toda a sombra que tem dentro do desenho. A parte escura, que são os contornos, eu vou manter. Então eu começo puxando esse botãozinho mais claro aqui para tirar e para eliminar ele, ó. Todas as sombras mais claras, aquelas sombrinhas que estavam aqui em cima, ele vai apagando elas, tá vendo? Então eu vou tirando, depois eu tiro, até um certo ponto, se eu tirar muito ele vai apagar o desenho. Depois eu tiro os tons médios, que é o que sobrou aqui, são esses tons um pouco mais escuros aqui. Eu vou tirando eles, ó. O tom claro continua lá e o médio começa a sair da imagem, tá vendo? Isso aqui é por quê? Isso aqui, na hora da impressão, ele não vai usar tanta tinta aqui nessa parte. Ó, aquela hora, tudo isso aqui estava um preto muito escuro. Agora eu já consigo enxergar aquelas dobras da tinta, as dobras da calça do soldado. Eu consigo enxergar um pouco melhor a arma e a fita está super nítida aqui, ó. Então você enxerga o contorno do desenho sem que tenha o preenchimento dele, tá? E daí não tem um limite, assim, não tem uma configuração padrão. Você tem que ir ajustando isso até achar a melhor configuração, onde você não tenha muita tinta aqui dentro, mas você ainda tenha um contorno de todos os personagens. Lá no fundo, a gente vê que está só o contorno das linhas, não tem mais preenchimento praticamente nenhum. Eu posso escurecer um pouquinho o primeiro botão ali para marcar mais o decalque, ó. Deixei todos os tons escuros mais escuros e os tons claros mais claros, tá? Então, na verdade, o que eu estou fazendo é aumentando o contraste. Aonde tem luz eu vou deixar mais luz e aonde tem sombra eu vou deixar mais sombra. Tá? Salvei aqui. Agora a gente vê a diferença. Se eu imprimir isso daqui, vai sair um borrão no decalque. Se eu imprimir isso daqui, vai sair o decalque perfeito. Tá? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu preparei o decalque. Saiu até um pouco mais escuro. Eu vou ter que imprimir outro depois, porque a edição eu fiz rápido aqui para mostrar para vocês. Mas a gente já consegue ver, ó, a parte de trás aqui, todos os soldadinhos com a sombra bem clara, mas o contorno deles está bem definido, tá vendo? Você consegue ver todos os detalhes dele, aqui os detalhes da roupa, soldado do fundo, e isso daqui eu estou conversando com vocês, mas se eu fosse fazer numa sessão normal, em, sei lá, 3, 4 minutos eu conseguiria preparar esse decalque, que na mão livre eu levaria, sei lá, 1h30, 2 horas para fazer isso aqui, tá? Então não é a questão de não saber fazer mais decalque, mas a questão de poupar tempo em alguns trabalhos, tá? No caso,
eu que já tenho prática de realismo, já conheço, já conseguiria fazer um decalque nesse na mão, eu evito perder todo esse tempo, 2 horas de sessão, meu cliente aqui esperando e cansado, e eu também já começando a cansar minha mão, estressar com isso, eu faço esse decalque mais rápido. Se eu precisar mudar o desenho, aumentar o desenho, eu tenho a facilidade de fazer isso a qualquer momento, tá? Geralmente meus clientes, quando vêm aqui, eu costumo marcar uma sessão com eles antes da tatuagem, já defino o desenho, já faço todos os detalhes junto com ele, vejo o que ele quer, o que ele não quer, faço a criação da arte em si, já imprimo a imagem para ver se cabe na parte do corpo onde ele quer fazer, né? Então o desenho já está pronto para ir para a pele. Daí no dia que ele volta para tatuar, esse decalque está pronto já. Já imprimo isso aqui antes do cliente chegar, já deixo a minha bancada pronta. Então meu cliente chega, em 10, 15 minutos eu estou tatuando ele já, entendeu? Então eu consigo aproveitar muito mais tempo na sessão que o meu cliente está aqui. Ele não precisa perder tanto tempo aqui, não fica tão cansativo tanto para mim quanto para ele. Então eu acho que é uma ferramenta que ajuda muito. Mas de novo, eu acho que só é válido para quem já passou um bom tempo fazendo isso no manual, tá? Ir direto pro decalque impresso, a gente está pulando um passo muito importante. O Renoc Cruz está perguntando se consegue fazer isso aqui no Procreate também. É uma boa isso. O que eu falei para vocês que eu acho importante a gente sempre combinar técnicas é que em alguns casos, às vezes o desenho é muito suave, muito clarinho. Pega um rosto de um neném, por exemplo, foi uma das perguntas que fizeram na caixinha. Você pega um rosto de uma criança que é muito suave, não tem ruga, não tem expressão, não tem tanta sombra marcada. Então, se eu pego no computador, transformo ele nesse filtro e vou clareando a imagem, você perde quase todas as informações que tem no rosto da criança. Aquela sombrinha que faz a marcação do nariz, o computador já não pega isso, ele vai meio que apagar o nariz da criança. Então você ou vai fazer um decalque muito escuro, ou vai fazer um decalque claro demais que perde informação. Então o que eu costumo fazer? Eu faço um decalque um pouco mais claro, que não vá borrar na pele do cliente, pego essa imagem, mando para o iPad, e no iPad eu faço manualmente ali com a canetinha algumas marcações das sombras mais suaves, que não iriam aparecer, tá? Deixa eu pegar uma imagem aqui para vocês entenderem um pouco mais disso. Por exemplo, essa imagem aqui é um coração que eu fiz, um coração metade colorido, metade preto e branco, com uma divisão no meio ali. Foi um desenho que eu segui o estilo do Dave Paulo, que é um tatuador de Portugal. É um trabalho que eu estou desenvolvendo alguns estilos assim um pouco mais diferentes do que um realismo padrão, né, que você só copia a foto pronta. E nessa imagem, deixa eu ver se eu tenho o original dela aqui. Aqui. Tá vendo? Nessa imagem tem um contorno na parte externa, que é um contorno azul claro. Esse contorno, na hora que eu transformei ele em preto e branco, deixa eu inverter a imagem aqui para vocês entenderem melhor. Na hora que eu inverti a imagem, tá vendo que ele está quase desaparecendo? O azul, ele não ficou tão marcado. E essa linha laranja também aqui, como se fosse um átomo, na hora que eu transformo em preto e branco, como o tom disso aqui, o valor tonal dele é muito baixo, ele quase desaparece, olha, ele fica um cinza muito, muito suave. Então isso aqui, num decalque impresso, eu teria que fazer o coração, e essas linhas aqui eu teria que fazer quase que no olho, porque eu perdi essa referência, não tenho essa referência. Essa impressão aqui não vai sair legal na impressão da máquina mecânica. Então, o que eu faço com o decalque? Esse decalque que eu transformei, eu já fiz aquela aplicação do filtro, peguei a imagem colorida, apliquei o filtro do Poster Edges, que são as curvas posterizadas, aumentei o contraste dela,
deixando as sombras, as luzes mais claras e as sombras mais escuras, tá? E daí eu passei essa imagem para o iPad. Daí com essa imagem aqui, ó, eu criei uma camada nova. Aqui está a camada onde está o desenho e aqui é uma camada que eu desenhei em cima dela. Deixa eu ver. Tenta ver. Observa que a linha, ó, em cima, opa, olha lá, o contorno e aquelas linhas do átomo eu fiz na mão, tá? Eu coloquei a referência embaixo dessa camada e passei a linha como se eu estivesse fazendo decalque normal, no papel. Só que eu faço isso usando o iPad. Então, com essa imagem salva desse jeito, agora ela está completa com todas as informações de uma maneira bem nítida para sair perfeita no decalque impresso, tá? Aqui, por exemplo, essa aqui é a imagem que eu simplesmente apliquei o efeito no Photoshop, né? O filtro no Photoshop e imprimi. Você vê que aquelas linhas do átomo e o contorno azul praticamente sumiram aqui. E aqui é o decalque que eu fiz com aquelas linhas, ó. Então ele fica muito mais completo, tá? Então é o que eu falei para vocês, o importante da gente ir avançando, conhecer o decalque manual, conhecer o decalque digital, ver as formas de impressão diferentes, é que você vai conseguindo aplicar cada vez mais uma combinação entre as melhores técnicas. Você pega o melhor de um, o melhor de outro e alcança o melhor decalque que você conseguir para o trabalho seu, tá? Deixa eu ver alguma outra pergunta. Tattoo Atelier Black Art está perguntando que tipo de folha que é isso. Essa folha que eu uso para... Opa, deixa eu tirar aqui. Essa folha aqui que eu estou usando na impressora jato de tinta é o papel manteiga, tá? Opa. Que é isso aqui, ó. Você compra em papelaria normal, um bloquinho de folhas, ó. Você só destaca uma folha aqui. Tira a folha aqui, ó, destaca, coloca na impressora e a impressora jato de tinta imprime como se fosse um sulfite normal. Não precisa fazer nada assim especial, tá? Essa folha aqui, que ela já vem com um decalque junto, é um papel ectográfico para impressora térmica, tá? Essa impressão aqui, ela foi feita numa impressora térmica, que é a impressora TOEC. Opa, que é essa impressorinha aqui. Tá? Essa impressora é bem legal, é bem prática. A diferença entre as impressoras está mais na questão da definição. Tá? Vamos passar agora que eu falei um pouquinho já do Photoshop. Eu vou falar sobre a diferença entre as impressoras e daí cada impressora tem um tipo de papel próprio. Daí vamos batendo tudo isso. Então vamos começar. O que eu estou usando hoje, tá? Hoje eu estou usando a impressora Epson. Deixa eu mostrar para vocês aqui de novo. Essa impressora aqui. Opa. Tá. O que eu estou usando hoje é essa daqui. Epson. Com jato de tinta L3150, tá? Esse é o modelo que eu estou usando para fazer os decalques. Pelas pesquisas que eu fiz, é o melhor modelo pela questão da definição da imagem, tá? A definição da impressão dela. E uma coisa importante é que ela tem que ter esse tanque externo, essas caixinhas aqui para fora da impressora, onde você consegue abrir a tampinha e colocar a tinta aqui dentro. Não é aquelas impressoras que você compra o cartucho fechado. Você consegue comprar só um tubinho de tinta e carregar aqui dentro, tá? Então essa é a diferença, porque daí você vai comprar a tinta especial para decalque e vai preencher aqui. Essa impressora, a vantagem dela é que você gasta um pouco mais com a impressora e com a tinta, mas o papel que você usa nela, que é o papel manteiga, ele é mais barato. Então, por incrível que pareça, eu estava fazendo as contas aqui, é a maneira mais barata que tem, é a versão mais barata que tem, tá? É mais barato você comprar uma impressora dessa com a tinta do que você fazer a mesma quantidade de impressão com a impressora matricial, tá? Porque a gente acha que é bem barato e no caso sai um pouco mais caro pela quantidade de material que você usa.
A segunda opção seria a impressora térmica, né? Que é essa impressora aqui. Para você usar essa impressora, você é obrigado a comprar esses papéis aqui, que são os papéis térmicos. É um papel específico para a impressora, que ele já vem com a tinta dentro dele, com o carbono aqui dentro dele, né? Ele vem com essa folha de carbono, e quando você coloca ele na impressora, a impressora vai queimando esse papel e vai deixando a tinta fixa no papel manteiga que vem nele. Então daí a cada decalque que você faz, você gasta uma folha inteira de carbono. Então é muito caro isso. Eu fiz aqui a comparação de valores e vou passar para vocês já o valor total de cada um, tá? Para vocês terem essa visão de qual é a melhor forma, mais eficaz para poder trabalhar. Qual que é a diferença prática aí da impressora jato de tinta para a térmica? A térmica, ela só imprime, ou como ela passa um laser queimando o papel, onde ele queima 100%. Então, ou ele queima e deixa a tinta 100% na folha, ou ele não queima. Então, é aquela impressão muito chapada, sabe? É muita cor ou sem cor nenhuma. A jato de tinta, como ele tem esse degradê de imprimir com mais ou menos pontos, ele consegue fazer um degradê na sombra. Então, os detalhes são muito mais sutis, assim, você consegue ter uma impressão muito mais refinada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um detalhezinho para vocês aqui. Vamos ver se dá para vocês notarem um pouco isso. Aqui na letra, nessa letra fio, vocês conseguem ver que a bordinha aqui da letra, ela fica meio quadriculada. Tá? É um detalhe assim que ele deixa a imagem um pouco mais... Opa, tem um lente aqui. Pode ter ver. Tá vendo que o desenho, a borda, aquela linha em volta do coração, ele fica um pouco mais tremido, parece que está um pouco falhado. Essa é a impressão da TOEC, tá? Que é uma impressora térmica. Ela não é tão precisa. Aqui no desenho maior não tem tanta importância, porque é fácil da gente ver. Olha aqui essa linha, como é que ela fica toda serrilhada, tá vendo? Mas se você pegar, por exemplo, um retrato de uma pessoa, onde a gente tem que fazer aquele detalhezinho do olho, dos fiozinhos, esses detalhes menores, eles ficam todos quebrados, todos marcados. Então a impressão não é tão boa. Se a gente pega uma impressão de aqui na jato de tinta, tá? Deixa eu ver. Tá o foco. Você vê que a curva da letra F, a curva aqui de cima, ó, pega essa curva maior aqui de cima, como ela é super precisa, super redondinha, tá vendo? A impressão disso daqui, que é a impressão jato de tinta, ela tem uma definição muito maior. Até essa sombrinha mais clara, você vê que ela é redondinha. E a imagem que eu imprimi aqui é a mesma imagem que eu imprimi naquele outro. Só que a impressora térmica não tem uma definição tão boa, uma resolução tão boa, tá? Então, o grande diferencial entre a térmica e a jato de tinta é que a jato de tinta faz decalques mais precisos, mais suaves, tá? E com essa diferença de sombreamento. Deixa eu mostrar um outro decalque aqui, que eu acho que dá para você ver também a diferença. Ó, esse é um decalque feito na térmica, tá vendo? Aqui, ó, a gente tem o contorno, a parte de dentro das folhas são bem claras. Aqui no meio parece que já fica um pouco mal definido a imagem. Não é tão legal o resultado do decalque. Agora, a gente pega o decalque da impressora jato de tinta. Olha como o decalque da folha é muito mais preciso. A gente olha quase como se fosse uma foto isso. Aqui as partes de baixo, aqui, isso aqui é um ramo de café, tá? Então todos os decalques, a sombra, a gente sabe onde é mais escuro ou mais claro. É um decalque muito mais preciso para você colocar na pele e seguir isso aqui junto com a sua referência. Então a mesma imagem colocada em duas impressoras diferentes, a gente vê como a qualidade da jato de tinta é maior, tá?
Opa, deu uma apagada aí. Pessoal, manda um soquinho aí na tela só para poder ver se o pessoal tá me ouvindo ainda. Deu um sinal aqui que deu baixa a conexão estava baixa, não sei se eu perdi o contato com vocês. Vocês estão me ouvindo ainda? Cauart Tatu, um joinha, Daisy, beleza. Então o pessoal tá aí ainda. Não perdi todo mundo ainda não. Segura aí, galera, tá quase terminando aí, tem mais coisa pra gente falar. Deixa eu ver um pouco uma coisa mais. Bom, eu acho que a diferença basicamente dessas duas já deu pra gente entender, né? Agora a diferença da jato de tinta, da térmica e da matricial. A matricial, em tese, é a maneira mais barata que vocês têm para começar, porque a impressora matricial é muito barata. Com cerca de 300, 350 reais você já compra uma impressora legal, um modelo bacana na internet, tá? Tem alguns modelos diferentes. O que você tem que procurar na impressora matricial para comprar, se você quiser testar? O cabeçote dela tem de 9 até 24 agulhas. O que é isso? É uma caixinha, quando você vai imprimir, que ela fica indo para um lado para o outro, imprimindo na folha. Essa caixinha tem algumas agulhas que vai martelando o papel e vai pressionando o papel, o carbono no sulfite. Tá? Então tem algumas desses cabeçotes que são com 24 agulhas. Então a quantidade de marcações que ela faz deixa o desenho um pouco mais definido. Mas das 3 versões aqui é o que tem a menor resolução. Tá? Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho uma imagem de algumas tatuagens que eu fiz há muito tempo atrás, quando eu comecei a imprimir. Essa aqui é a impressora que eu tenho ainda, tá? A Epson LX300. É uma impressora, um dos modelos de impressora que tem 24 cabeças, 24 agulhas, tá? Como é que eu faço para imprimir nessa impressora? Eu coloco um papel sulfite preso com uma fitinha crepe em cima do papel carbono comum, o ectográfico comum, tá? Então aqui no caso, ó, eu tenho o carbono que a gente usa para fazer decalque manual. Eu pego uma fita, um durex, prendo o sulfite aqui para colocar isso aqui na impressora e a impressora puxar o sulfite junto com o papel ectográfico, tá? Então ele tem que puxar as duas folhas ao mesmo tempo. Ele vai usar o ectográfico para marcar e essa tinta que ficou marcada vai ficar marcada no sulfite. Então o sulfite vai ser o seu decalque. E como é que fica o resultado disso? Olha, isso daqui é um retrato que eu fiz, uma tatuagem que eu fiz de um retrato de Jesus Cristo, feito só na impressora matricial. E nessa época que eu não fazia a aplicação daquele filtro no Photoshop, tá? Então isso aqui eu peguei a imagem do jeito que ela estava e já imprimi. Então a gente consegue enxergar aqui a diferença, a sombrinha aqui do queixo do Jesus, consegue ver a marcação aqui do rosto dele. Já é um decalque bacana de olhar assim, mas é o que eu falei para vocês. A curva do nariz aqui, por exemplo, a parte de cima do topo do nariz, olha como a gente perde muita definição da onde que acaba o nariz dele e onde começa a descida aqui, né? Seria um decalque que, se essa pessoa não sabe desenhar e não sabe olhar para a referência e fazer aquilo ali como se fosse uma pintura, olhando para a referência e desenhando, a chance dele fazer um desenho torto, um nariz maior ou menor, é muito grande, então é um risco. Como é que eu falo para vocês que a gente tem que usar as duas técnicas? Essas imagens aqui, por exemplo, ó, tenta observar aqui. Opa, não dá para dar zoom na imagem. Tá vendo esse samurai da esquerda? O rosto dele, o corpo dele, todo foi impresso. Só que esse contorno bem preciso que está em volta da espada, essa linha que está em volta da armadura do ombro dele, eu fiz na mão. Então depois que eu imprimi na folha, na matricial, eu aproveitei que o sulfite já estava em cima do ectográfico e continuei marcando o desenho na minha mão. Tá? Continuei olhando ali e tentando fazer a marcaçãozinha na caneta para colocar na imagem alguns detalhes que a impressora não conseguiu colocar. Então, fazendo essa combinação, esse mix aí de técnicas, você consegue um decalque mais completo. A imagem da direita aqui, a minha foto está em cima do rosto dele, não sei se dá para ver direito, mas dá para ver que tem a sombra aqui do rosto, tá? Tem a marcação, e eu com a caneta eu fiz o contorninho aqui da barba dele, o contorninho da boca, algumas marcações no braço dele ali, da musculatura, tá? Então, com essa técnica e com esse misto, a gente consegue resolver alguns problemas de falta de resolução da matricial.
Então, mesmo você usando uma matricial, você consegue fazer com edição de imagem legalzinha ali, com essa finalização manual, você consegue fazer um decalque de realismo até, tá? Então fica aí só a questão mesmo de o que você quer, qual é a facilidade, quanto você pode investir na verdade de início, tá? Essa aqui é uma imagem que eu fiz recentemente, eu coloquei no computador, transformei ela em aquele filtro, e aqui, se eu não me engano, aqui eu não precisei fazer o acabamento manual, tá? Isso aqui é só aquele filtro do computador, a gente vê a imagem e o decalque feito, tá? Isso aqui, mesma coisa, 2, 3 minutinhos eu transformei, imprimi e estou com o decalque pronto. A facilidade de ter um decalque impresso, como eu falei para vocês, essa tatuagem é uma tatuagem que eu não terminei de fazer. Eu fiz só o rosto, a parte do peito aqui e um pedaço do colar. O cocar dele eu não fiz na primeira sessão, então quando ele voltar eu não vou precisar fazer o decalque manualmente todo de novo. Eu já tenho essa imagem aqui, eu imprimo de novo e encaixo na tatuagem para terminar ela. Então o trabalho que eu teria horas e eu teria que fazer outro decalque, ele já está salvo no meu computador, tá? Então essa é a grande vantagem aí da gente estar sempre usando essas técnicas esses recursos, né? Essas ferramentas que o pessoal sempre passa pra gente. O Giba Art está perguntando qual que é o nome do filtro, tá? Vou mostrar para vocês aqui. No Photoshop, vocês vêm aqui, ó, Filters, tá? Filtros. Opa. Abre aqui, vai ter galeria de filtro, tá? Nessa parte de galeria de filtro, você clicando, ele vai abrir uma janela com vários filtros aqui pré-programados. Tem o artístico, distorção, rascunho. Daí nessa primeira abinha de artísticos, que ele tem vários aqui, é esse daqui, ó. Tá? Pessoal que quiser aí, dá um print na tela aí. Poster Edges. Quem tiver a versão português do Photoshop, são curvas posterizadas, tá? Então ele pega as curvas do desenho, ele pega a imagem aqui, ó. Todas as curvas que ele fala, né, que ele chama, são as passagens de tom, aonde passa, ó, do escuro para o cinza, do meio tom, né, do meio tom para o claro, aonde ele passa de um tom para o outro, ele faz uma linha no meio, ele posteriza, ele separa as curvas, tá? Então toda marcação de sombra, ó, ele faz uma linha em cima disso. E daí eu tirando a saturação, eu tirando essa sombra interna, o que vai sobrar são só as linhas que ele fez, tá? Então facilita muito, ele já meio que marca o decalque inteiro para mim, sem eu precisar ter esse trabalho manual, beleza? O Sam Tatu tá perguntando qual que é a tinta, na verdade eu não falei. Atualmente eu estou usando essa tinta aqui, tá? Na impressora jato de tinta, Inkjet Stencil. Tem uma outra tinta que eu já estou para receber, acho que essa semana chega para mim, que eu vou testar uma segunda versão aí, que é essa daqui, ó, InkDraw, tá? Então tem a InkDraw, que é a tinta para desenho, InkDraw Stencils, ou Inkjet Stencil, tá? Quem quiser aí dar um print aí na tela, que já pega as duas, tá? Inkjet Stencil ou InkDraw Stencil. São duas tintas que você consegue comprar e colocar dentro da impressora jato de tinta, qualquer impressora jato de tinta que tem aquele estanque externo, e trabalhar com esses decalques impressos, tá? Eu vou passar para vocês aqui a média de valores, para vocês já terem uma ideia de quanto que vale cada uma, qual que compensa mais, antes que acabe o tempo aqui. A gente acho que deve estar faltando uns 10 minutinhos para acabar a live, eu já passo essa última informação para vocês, para a gente poder matar as dúvidas depois de quem tiver aí, tá? O pessoal me perguntou aqui se ainda compensa usar a impressora térmica, depois que eu descobri, depois que eu comecei a usar a jato de tinta. A térmica vale a pena ter, se você tiver condições de ter as duas, porque, por exemplo, eu que dou curso, eu que vou para campeonatos, por exemplo, eu consigo levar isso aqui na mochila, levo isso aqui, levo um pacotinho de folhas térmicas e eu consigo no iPad fazer qualquer desenho na hora e imprimir meu decalque, tá? A jato de tinta tem uma qualidade melhor, um custo menor para você fazer as impressões, só que eu não consigo levar uma impressora numa viagem. Então tem aí, cada modelo tem a sua facilidade, tá?
Eu fiz uma tabelinha aqui, ó. Quem quiser dar um print também, dá um print na tela aí já. Tá invertido, depois vocês invertem a imagem para vocês lerem melhor, tá? Por incrível que pareça, você comprar... Eu fiz todas as comparações aqui com a mesma quantidade, para ser justo, tá? Então, você comprando essa tinta aqui, eles dão uma estimativa que você consegue imprimir até 3.000 cópias. Então, eu fiz um cálculo para ter 3.000 decalques desse, de jato de tinta, 3.000 decalques da térmica, 3.000 decalques da matricial e 3.000 decalques fazendo manualmente. E por incrível que pareça, a impressão jato de tinta custa R$80 mais caro do que você fazer manual, tá? Então, se você comprar só o sulfite, só o carbono e fazer na sua mão, 3.000 cópias, sai o mesmo valor de você comprar a impressora com a tinta, tá? Então, eu vou passar para vocês aqui, ó. Para eu conseguir fazer a impressão na jato de tinta, eu preciso comprar, no total, né? Eu preciso comprar uma impressora, um tubo de tinta e papel manteiga ou papel vegetal, né? No equivalente a 3.000 cópias. Então, R$18 eu consigo 50 cópias, então com R$1.080 eu consigo 3.000 folhas de papel manteiga. Então, eu tenho as folhas, tenho a tinta, tenho a impressora. Com 2.780 eu consigo fazer 3.000 cópias de decalque impresso na jato de tinta, tá? Já a impressão térmica, tá? Que é a impressão na TOEC, que é essa daqui. A impressora, se vocês procurarem no Mercado Livre, a média é mais ou menos uns R$3.000, tá? Ou uns R$1.700 se você comprar no AliExpress, que é do exterior, mas aí demora para vir, você pode perder a sua encomenda na hora que entra na alfândega. Tudo que você compra de fora do país tem o risco de você perder. Você compra mais barato, mas é o risco de talvez não chegar. Para você imprimir nessa impressora térmica, você precisa ter o papel térmico. E isso aqui é o mais caro, tá? Hoje em dia, na média, aí, faz tempo que eu não compro, você gasta aí uns R$150 numa caixinha de 100 folhas. Então, você gastaria R$4.500 para ter 3.000 cópias, tá? 3.000 folhas para usar na impressora. Então, usando isso daqui, juntando isso aqui, 3.000 cópias sai a R$7.500. Então é a versão mais cara, tá? Para você ter essa impressora aqui fazendo 3.000 cópias, você gasta aí no total R$7.500. Então é bem caro, não é muito prático, mas para viagem é a melhor versão que tem. A impressora matricial, você gasta aí uns R$300 mais ou menos para comprar um modelo legal. É bom lembrar que a matricial você tem que achar um modelo que tenha 24 agulhas e que tenha um adaptador para USB, tá? Porque os computadores hoje em dia não tem mais aquela entrada grandona, que tem um monte de pino que as impressoras matriciais costumavam ter. Então, às vezes você compra uma impressora matricial e ela não serve no seu computador. Como são modelos muito antigos, os computadores atuais, se você comprar, por exemplo, um notebook, você não consegue usar uma impressora matricial no note. Agora, essa matricial com adaptador para USB, alguns modelos de Windows conseguem reconhecer ela, tá? Então, o chato da matricial também é isso. Nem sempre o seu computador vai aceitar essa versão. A matricial, depois você precisa comprar o papel ectográfico U20, tá? Então, 100 folhas é R$70, 3.000 folhas sairia R$2.100, tá? E o sulfite também, uma média de R$20 aí para 100, então daria R$600 para 3.000. Juntando isso tudo, você gasta R$3.000 para fazer 3.000 cópias na matricial, tá? E o que a gente tem de mais barato, né, para fazer manualmente, a forma tradicional, papel ectográfico. Você vai gastar aí R$2.100 de papel ectográfico e R$600 de folha de sulfite. Então, 3.000 cópias fazendo na mão são R$2.700. 3.000 cópias fazendo na impressora jato de tinta, R$2.780, tá? Então hoje, se você quiser ter um estoque para 3.000 decalques, você gasta só R$80 a mais fazendo na jato de tinta, tá? Eu vou, depois, todo esse material que eu estou passando para vocês, eu vou fazer que nem semana passada, tá?
Quem não conseguiu dar o print nas imagens, eu vou deixar nos stories aqui o print da tabela de preços, tá? Algumas fotos, algumas comparações dos decalques, tanto da jato de tinta quanto da térmica, nos stories aqui. Eu vou deixar tudo certinho, os nomes das tintas, tudo para vocês terem na sequência aqui da live, esse material para vocês poderem guardar e salvar para vocês, tá? Também vou deixar uma caixinha de pergunta para quem tiver mais alguma dúvida. Tá quase acabando o tempo já, então não sei se vai dar para responder muita gente a mais. Agradecer a todo mundo aí de novo que participou da live. Quem puder aí, deixa eu ver, deixar uma imagem legal aí para vocês. Quem puder dar um print nessa imagem aí e postar nos stories de vocês, me marcando, comentando aí o que essa live ajudou vocês. Eu estou sempre pedindo isso para vocês poderem me dar esse feedback, se está valendo a pena, se não está, o que eu consigo melhorar para ajudar vocês, tá? E para vocês me darem uma força também, para poder ajudar que esse material chegue a mais gente. Quanto mais vocês conseguirem divulgar isso, marcar, comentar para mim aí essas lives, participar aí do que eu estou passando para vocês, mais o Instagram vai conseguir impulsionar isso e eu vou ter condições de estar fazendo mais isso aí para ajudar a galera, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí para vocês. Deixa eu ver algumas perguntas. Nando Andrade. Opa, valeu, Nando. Obrigadão aí. Espero estar podendo ajudar bastante vocês. Esse decalque que eu falei para vocês aqui é uma tinta nova, Ink Draw. Eu estou em contato com o fabricante dessa tinta, tá? Estou conversando com eles. Essa outra tinta aqui, essa Inkjet, se não me engano é uma tinta estrangeira. Essa Ink Draw eu tenho contato com os representantes dele aqui no Brasil, não sei se é nacional, mas eu conheço com o pessoal que está produzindo aqui. E eu estou recebendo essas tintas com algumas informações aí legais para poder ajudar a fazer alguns testes ainda das melhores formas de aplicar na pele, a melhor combinação de decalque, de transfer, né? No caso, aquele gelzinho que a gente passa, quais são os melhores tipos de gel para a gente fixar mais essa tinta da impressora na pele. O tipo de papel também, hoje eu estou usando papel manteiga, mas essa semana agora já comprei também, tá para chegar papel vegetal, então eu vou ver qual dos dois tem a melhor densidade, qual que é o mais macio para poder moldar melhor na pele, tá? E daí durante a semana eu vou postando para vocês a finalização aí dos novos testes que eu estou fazendo. Eu queria esperar mais um tempo para testar tudo e já passar para vocês, mas como tinha bastante coisa para falar e o pessoal estava me perguntando desde a última semana, eu já resolvi fazer essa live e daí durante a semana eu vou matando as últimas dúvidas e os últimos testes que eu fizer, eu vou passando para vocês, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Onde comprar a tinta de stencil? Então, essa tinta que eu mostrei para vocês, Ink Draw, tá na parte de cima aqui, ó, se vocês tirarem um print, tem o perfil do Instagram deles, tá? Tá aqui, ó, Ink Draw Stencils. Então, no Instagram você consegue achar o perfil deles, entrar em contato com eles e ver aí quanto que é o valor. Essa tinta aqui, eu não lembro agora de cabeça quanto que é, mas entra lá, pergunta para eles. A Inkjet eu comprei na Tetra Piercing, tá? É uma loja aqui de São Paulo, mas eles têm site. Se vocês colocarem no Google Tetra Piercing, vocês acham o site deles. Tem lá para comprar direto do site, ou você consegue falar com eles pelo WhatsApp e encomendar. Se não me engano, é na faixa de uns 900 reais, 800 alguma coisinha, 899, alguma coisa assim, 900 reais redondo, tá? E daí vocês conseguem fazer até a média de umas 3.000 cópias. Deixa eu ver mais alguma coisa. O Iguinho Garu tá falando que 3.000 cópias no manual você ganha de brinde uma tendinite. É bem isso mesmo. É legal a gente fazer o decalque, para quem está começando, fazer ele na mão,
justamente para você ter aquele conhecimento, aquela habilidade de reconhecer as passagens de tom na imagem e na hora de tatuar você lembrar disso e saber trabalhar em cima disso. Mas decalque, para quem faz decalque na mão, sabe que força pra caramba. Às vezes eu tatuo 6, 7 horas tranquilo, e quando eu vou fazer um decalquezinho aí de 20 minutos, minha mão já começa a doer, porque você precisa fazer uma pressão com a lapiseira no papel, e essa pressão força um pouco a mão aqui atrás. Você termina de tatuar, de montar o decalque, tá doendo bastante a mão, sabe? Para quem não está acostumado, às vezes incomoda bastante isso. Você tem que ficar fazendo algumas pausas, é bem chato. E fazer 3.000 cópias disso, no final você já não está nem tatuando mais. Então tem isso também. Decalque da impressora jato de tinta é R$80 a mais do que a manual. E, você não vai ter tendinite nunca por conta disso. Tem que pensar nisso também, beleza? O Delvan Júnior está perguntando se a minha impressora ficou inutilizada para impressões normais. É isso mesmo. Essa impressora Epson L3150 que eu comprei para usar com a tinta específica de tatuagem, de decalque, ela tem que ser usada só para decalque, tá? Se você usar outra tinta, eu nunca fiz esse teste, né, de comprar a tinta, trocar e depois imprimir um sulfite normal, talvez até dê, mas, por exemplo, se eu for imprimir um texto que é preto, eu acho que não tem problema. Mas se eu for limpar os cartuchos para colocar as tintas coloridas, o amarelo provavelmente vai ficar sujo, porque a tinta de decalque ela é muito forte e ela passa por dentro de toda a tubulação da impressora ali, todos os cabos, e não sei se você consegue limpar isso a ponto de tirar todo o resíduo e você colocar o vermelho, o magenta, o azul e não sair depois borrado. Então você coloca essas três cores saem contaminadas na parte interna da impressora. Se você for fazer uma impressão de uma foto, por exemplo, vai sair toda borrada, toda manchada. Então não é indicado você comprar uma impressora que você já estava usando antes, ou comprar uma impressora para decalque e depois usar para fotografia normal, tá? Então você vai fazer imprimir a referência e vai imprimir o decalque. Você tem que ter uma impressora jato de tinta para referência, para desenhos coloridos, e uma impressora jato de tinta só para decalque, tá? Por isso que eu coloquei aqui para vocês o custo desse material, já o valor da impressora. Se você quer fazer o decalque impresso, você já estou incluindo aqui o valor do custo de uma impressora só para isso, tá? Senão você precisaria comprar só a tinta e o sulfite. Não é isso, tem que comprar uma impressora para fazer o decalque, beleza? Tatu Atelier Black Art está perguntando se não é papel seda. Então, o que eu estou usando hoje é papel manteiga, mas eu vou fazer o teste com papel seda. Eu acho que dá também, mas eu vou fazer o teste para ver qual que é a real diferença entre eles, tá? Daí eu posto aí durante a semana. Bom, pessoal, já começou aqui a contagem regressiva, tá? Tem mais 1 minuto e 30 aí para acabar a live. Eu quero agradecer todo mundo aí que participou, que está aí ao vivo, que está acompanhando a gente. Toda segunda-feira eu vou fazer uma live sempre para ajudar o pessoal com algum assunto específico. É um dia que eu tirei para organizar meus cursos, para estudar um pouco mais. Então eu passo o dia inteiro fazendo planejamento aqui do estúdio, fazendo planejamento das novos projetos que eu tenho durante o ano, estudando coisas novas. E o finalzinho do dia eu tirei 1 horinha aí para dividir um pouco disso aí com o pessoal que está começando, que muita gente me pergunta, e para responder de um em um dá mais trabalho, tá? Então queria agradecer a todo mundo. Quem puder aí tirar um print da tela e me marcar, posta nos stories e me marca comentando o que vocês acharam de bacana, o que vocês estão aprendendo com isso, tá? Vai ser bem legal para poder saber que tá a galera curtindo e vai me ajudar também. Então dá uma força aí pra gente poder estar todo mundo crescendo junto, tá? Semana que vem eu vou ver aí com o pessoal o que vocês estão a fim de conversar. Tem umas dicas aqui do que o pessoal já pediu. A gente faz mais uma livezinha aí 7h30, beleza? Então, um abração para todo mundo aí, boa segunda-feira, boa semana. A gente se vê durante a semana aí com mais algumas perguntas, tá? Terminando aqui, eu já vou postar todo o material aqui nos stories e vou deixar mais uma caixinha de perguntas para vocês deixarem
o que vocês ainda não entenderam, se eu deixei de responder alguma coisa aqui, beleza? Abração, até mais. Valeu.